Muito emocionante a sua fala, Cris. A gente se conhece há algum tempo, eu não conhecia todas essas histórias. A gente não tive a oportunidade de ter ouvido você falar sobre tudo isso que você falou hoje. Eu fiquei muito emocionado e muito tocado também. Eu acho que é uma história muito bonita, a que você conta sobre si mesma, sobre a sua militância e sobre o modo como você vê essa militância, né? Quando você fala que tem pessoas que se matam, estão se matando, e que não conseguem viver a sua fé. Eu acho que você falou um momento, né, que um e-mail que você recebeu, que um rapaz dizia, bom, vocês não podem ser católicos. Aquela coisa que você falou, né, que é o preconceito contra a religião, né? Eu tenho aprendido um pouco com Lima, com Buja, com Luiz Neves, né, que é meu irmão que está aqui. Eu tenho aprendido muito com eles a ver que religião, no meu passado marxista, a gente tem aquela visão de que religião é o ópio do povo, aquela coisa toda. É, e essa ideia de que a religião sempre é conservadora, e eu sei que, bom, a religião não é conservadora, as pessoas é que fazem, que militam e que fazem isso. Um grande amigo que faleceu no ano passado, que alguns daqui conhecem, que é o Josadak, que era um pastor presbiteriano. Ele fez uma tese, ele era colega da minha na universidade onde eu atuava anteriormente. Ele era professor de ciência política, e ele fez uma tese muito interessante sobre o modo como certas religiões, tanto católica, tanto cristãs, as religiões cristãs lidavam com temas complexos, né? Então, homossexualidade, aborto, eutanásia. E ele, conversando com ele e vendo, digamos, o modo como esses temas eram tratados por algumas pessoas ligadas às religiões, eu comecei também, se reforçou mais ainda essa ideia de que, olha, tem pessoas que lidam com a religião, e a religião não é necessariamente uma coisa conservadora, não é uma coisa castradora, limitadora da liberdade humana, do modo de como as pessoas, das identidades e do modo como as pessoas se veem, se constroem. E isso eu acho que é muito interessante. Eu acho que isso é algo que esse grupo aqui que eu tenho acompanhado, que eles têm deixado não religioso acompanhar. Eu acho que isso me, me torna, digamos assim, menos, ou pelo menos me faz abrir mais o meu coração e a minha reflexão para o fato de que religião é isso, né? Religião é crença, religião é também uma possibilidade das pessoas exercerem sua liberdade sem controle umas das outras, sobre aquilo que é mais caro para cada uma delas, ou seja, aceitar as pessoas como elas são, como elas se veem, como elas se sentem bem. Dito isto, e é só para te dizer realmente que eu fiquei muito tocado pela sua fala, e eu acho que é muito bonito que você colocou e reforça mais ainda essa ideia. Eu queria, bom, eu sei que você é um especialista, então eu queria só, a título de curiosidade mesmo, uma coisa é com relação ao Papa, o Papa Francisco, não é tão novo assim, mas que é um Papa que a gente, bom, eu não conheço muito bem os meandros da Igreja, mas assim, inicialmente a gente tinha uma impressão muito negativa sobre o Papa, né? Se falava muito dele ter tido um passado de certa, se não simpatia, mas pelo menos uma certa tolerância com a ditadura na Argentina, etc. Ele não era, digamos assim, um nome que estava muito ligado à teologia da libertação na América Latina, com relação que a igreja, essa era uma vertente da igreja muito forte, nos anos 80 até os anos 90, ainda tem sua força, mas perdeu muito. Então, como é que você vê a atuação do Papa Francisco? Ele tem dado sinais, em alguns momentos, de tolerância com relação à população LGBT, em outros ele acaba tendo, não sei se por conta da pressão que ele sofre ou por conta de princípios que ele próprio
ele acaba tirando, ele morde e assopra, uma expressão que a gente usa muito no Nordeste, mas que acho que é nacional. Ele morde e assopra com relação à questão LGBT. E uma outra questão, como você é psicóloga, eu acompanhei em um certo momento um debate, né, de alguns psicólogos, né, isso gerou um debate muito grande nos conselhos da psicologia, e na última eleição para os conselhos isso foi um tema muito forte com relação à cura gay, né? Alguns psicólogos ligados, sobretudo às igrejas, algumas igrejas pentecostais, ou alguns pastores dessas igrejas, propondo que o Conselho de Psicologia aceitasse essa ideia da cura gay, né? Referendasse essa ideia de cura psicológica, usando métodos psicológicos, etc, etc. Felizmente, esse grupo não teve força suficiente para levar o Conselho, né? O Conselho Nacional, mas isso é muito perigoso, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente achava, sei lá, há 10 anos atrás, a gente achava que coisas que nós estamos vivendo hoje eram impossíveis de acontecerem, ou discursos que estão sendo publicizados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que você atua nessa área também, então, só para a gente ter uma questão sobre isso. Bom, é isso. Obrigado mais uma vez, e eu fiquei assim, muito emocionado. Queria só também dar esse testemunho. Obrigado, e obrigado pelo seu testemunho e por esse momento tão bonito que você proporcionou para a gente. Obrigado pelo que você falou, Paulo. Eu fico sempre muito emocionada de converter amigos marxistas. Você sabe que ser amigo Você não me converteu. A tolerância. Eu estou exercitando a minha tolerância. Você sabe que a minha companheira Vanessa, que você e Laurinha conhecem muito bem, são muito amigos. No começo, a gente está junto há 4 anos. No começo, ela brigava comigo quando eu começava a falar esses negócios de igreja. Ela ia ficando uma irritação, ela brigava comigo. Já tinha que ter uma vez que ela quase bateu o telefone na minha cara. Hoje em dia ela assiste a missa comigo, né? Muito engraçado. Não converti, mas ela tem essa exercício da tolerância. Eu vou começar pela segunda pergunta, sobre a questão da questão da psicologia. Eu, como psicóloga, eu faço parte há 5 anos do eixo laicidade da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio. E a gente acompanha muito de perto essa questão, né? O que acontece, eu vou começar por essa pergunta em vez da outra, porque eu tenho uma perspectiva de que tudo é política. Política no sentido das disputas, né? No sentido das negociações e das tensões que acontecem permanentemente em todos os âmbitos da sociedade, de valores e de ordenamentos na sociedade, né? É muito interessante porque existe todo um movimento dentro de certas comunidades religiosas, no sentido de investir com muita força nessa questão da cura. E esse processo, ele não é só a cura das pessoas LGBT, né? É uma noção de cura dos males do mundo, que se traduz na prática na eleição de certos alvos. As pessoas LGBT são um deles, não são os únicos. Por exemplo, existe um negócio chamado comunidades terapêuticas, que é um tipo de instituição que foi vem sendo criado desde o começo dos anos 2000 para cá, que é uma espécie de parceria público-privada
na área da saúde. Então, igrejas têm a possibilidade de assumir comunidades terapêuticas para tratamento, cura e reabilitação. Principalmente, o foco principal seriam pessoas com problemas com drogas, dependência química, alcoolismo. Só que o Sistema Conselhos de Psicologia é uma das instâncias encarregadas de fazer a fiscalização dessas comunidades. E vem denunciando há anos, fazendo relatórios de inspeções anuais, que nessas comunidades tem de um tudo, inclusive pessoas LGBT, que estão lá sendo tratadas, supostamente, num esquema que mistura um negócio que eles chamam de laborterapia, que na verdade é um esquema de trabalhos forçados, e catequização forçada. Então, existe um investimento que faz muito sentido dentro de uma determinada visão religiosa nesses processos de controle dos corpos e de imposição de uma determinada norma e de imposição de uma determinada ordem considerada a boa norma e a boa ordem da sociedade, que inclui libertar as pessoas da dependência química, que é uma coisa que talvez seja mais evidente porque a pessoa, em casos extremos de dependência química, tem a sua vida muito, né, a pessoa fica muito incapacitada, a pessoa, enfim, fica com problemas muito evidentes de socialização e tal. E muitas questões muito mais sutis, né, que tem a ver com toda a discussão da institucionalização das pessoas com processos de sofrimento mental. A questão da luta antimanicomial, todas as tensões que existem no campo da psicologia, entre as vertentes que querem institucionalizar, que querem separar, que querem segregar, que querem tratar, que trabalham nessa perspectiva, e a perspectiva antimanicomial, que entende todos os danos que a institucionalização causa, que tende a entender essas diferenças como processos que têm que ser entendidos num contexto social mais amplo, enfim. Desde o final dos anos 90, desde o começo dos anos 2000, começaram a surgir em muitas instâncias legislativas projetos em todos os níveis, municipal, estadual e nacional, para tentar implementar a possibilidade de que pessoas LGBT sejam tratadas e curadas, ou ter a sua, fala-se em reversão da orientação sexual. Ligado a esse projeto sempre teve algum grupo religioso, algum conjunto de atores religiosos. E todas as vezes, o que acaba sendo crucial para que esses projetos não passem é o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia dizendo que não existe cura para o que não é doença. Né? Que não é possível o psicólogo tratar algo que não é uma patologia, o profissional da psicologia tratar algo que não é uma patologia. E isso está determinado numa resolução, que é a resolução número 01 de 1999, que proíbe o profissional psicólogo de tratar como se fosse uma patologia a orientação sexual que não seja heterossexual. O que pouca gente sabe é que essa resolução foi criada e instituída em 99 porque havia um grupo de psicólogos que tinha se reunido num congresso, com o primeiro congresso de psicólogos e psiquiatras cristãos, que estavam apregoando a possibilidade de fazer tratamento de reversão de orientação sexual. E aí, isso foi denunciado ao Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia afirmou aquela posição nessa resolução 001/99, que vem sendo a pedra no sapato desse tipo de movimento que tenta estabelecer a cura gay. Agora eles não estão mais chamando de cura gay.
Eles argumentam que muitas vezes as pessoas LGBT chegam num processo de profundo sofrimento e elas querem deixar de ser LGBT e elas precisam poder ser ajudadas a sanar o sofrimento delas. O que oculta, encobre o fato de que o sofrimento das pessoas LGBT não é por elas serem LGBT, é porque nós estamos inseridos numa sociedade profundamente homo-lesbi transfóbica, né? Que é preciso que a gente consiga encontrar maneiras de trabalhar para desenvolver ferramentas para lidar com a homo-lesbi-transfobia vigente na nossa sociedade e não tirar a nossa orientação sexual ou identidade de gênero da gente, né? Enfim. E eu comecei por essa parte da pergunta porque esse entendimento de que tudo é político é muito crucial. A gente vê esses movimentos cristãos que vêm se apropriando da linguagem científica e se apropriando de argumentos e de uma maneira de se colocar e de uma linha de argumentação, de uma linguagem científica para justificar e legitimar as suas posições, né? E por isso eu acho que esses movimentos que se colocam, que é o objeto da minha pesquisa hoje, no doutorado, né? Eu hoje pesquiso no doutorado os movimentos de cristãs feministas e de cristãos LGBT, de feministas cristãs e de cristãos LGBT. Dentro de um contexto maior um pouco, de grupos de cristãos, de igrejas, de movimentos que vêm se organizando cada vez mais no sentido de se afirmarem cristãos progressistas. Porque a gente está num momento da história em que a gente vê no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, um uso, um acionamento como instrumento, fazendo um uso instrumental da linguagem cristã, de valores, de uma gramática, de um repertório, de símbolos cristãos, para justificar certos posicionamentos políticos, certos posicionamentos que visam a reforçar uma determinada maneira de organizar a sociedade e que incluem impor uma retirada de direitos que vinham sendo conquistados ao longo das últimas décadas, principalmente por mulheres e por pessoas LGBT. No sentido de, usando a linguagem dos direitos humanos, assegurar a dignidade desses grupos na sociedade. A gente está falando aqui de ordenamentos sociais, né? De uma hierarquia social que coloca no topo e como referência o homem branco cis heterossexual e que vai criando subalternidades e inferiorizações, né? Mulheres brancas, mulheres cis, mulheres negras, pessoas LGBT, pessoas trans, e que vem se lutando para se possibilitar a redução ou a supressão de certas violências que esses grupos sofrem. A falta de direitos, enfim. E aí, hoje em dia, a gente vê, principalmente com esse nome ideologia de gênero, que a gente precisa se lembrar sempre que é uma expressão que foi articulada em meios católicos conservadores nos anos 90. Nos anos 90, houve duas grandes conferências da ONU, uma em Cairo e uma em Pequim, Beijing,
duas conferências sobre população que tratavam sobre a questão da mulher. E pela primeira vez, o tema dos direitos das mulheres foi abordado de uma forma positiva e não simplesmente falar contra a violência sofrida pelas mulheres. E isso foi resultado de um enorme trabalho de 2 décadas, quase 3 décadas de trabalho dos grupos feministas, que pela primeira vez estavam conseguindo chegar na ONU para trazer suas reivindicações e suas pautas, no sentido de reconhecer questões de gênero. Todo um campo de estudos e de ativismo relacionados às questões de gênero, que se contrapõe à ideia de que homens são assim, mulheres são assim, então homens, por sua natureza, têm determinadas características, mulheres, por sua natureza, têm determinadas características, então o homem, a mulher é doméstica, a mulher é afetuosa, a mulher tem que ficar em casa, a mulher é a pessoa que é responsável pelos cuidados da família, dos filhos, e o homem é o do mundo do trabalho, enfim. Isso é uma conversa comprida, mas na década de 90, houve essas conferências da ONU e surge ali uma aliança de países com essa presença religiosa muito forte, conservadora muito forte, os países islâmicos e o Vaticano, se aliam para fazer frente à possibilidade de fazer essas discussões de gênero. E a estratégia que eles adotaram foi a estratégia de não deixar em nenhum documento aparecer a palavra gênero. Toda vez que aparecia a palavra gênero, eles falavam, a gente não quer essa palavra aqui, porque gênero é sexo, é biológico, E parte de um conjunto de organizações de mulheres católicas, conservadoras, norte-americanas, toda uma movimentação de crítica a essa palavra, que os representantes dos países islâmicos e do Vaticano percebem que aquela ali é uma sacada boa que elas estavam tendo e se apropriam dessa estratégia. E da segunda metade dos anos 90 para a primeira metade dos anos 2000, em meios católicos vai haver uma grande elaboração até se chegar a essa expressão brilhante, genial, inteligentíssima, que é a expressão ideologia de gênero. Então, assim, toda vez que você tenta questionar uma determinada norma relacionada a como as pessoas devem ser em termos de gênero, em termos dos estereótipos do que significa ser homem, do que significa ser mulher, em termos de sexualidade, de orientação sexual. Toda vez que você tenta questionar ou fazer uma crítica, você cai na acusação de estar fazendo ideologia de gênero. Isso é uma ideologia e o uso dessa palavra tem uma associação com o marxismo, não é à toa. É um plano macabro e perverso de comunista para destruir a família, a sociedade, o mundo tal como nós o conhecemos. Ou seja, o mundo heterossexual em que os homens têm um determinado lugar, as mulheres são inferiores, e os filhos, e tem um determinado modelo de família, e tem um determinado modelo de relação. Esse mundo que se tenta destruir, essa é a acusação embutida na expressão ideologia de gênero. E essa expressão está intimamente ligada a esse uso instrumental do cristianismo que reforça essa ideia de que as igrejas, o cristianismo, de que a Igreja Católica é necessariamente aliada a esses valores específicos da família ordenada desse jeito, do homem desse jeito, da mulher desse jeito, das relações desse jeito, e qualquer coisa fora disso é contra os princípios estabelecidos por Deus na natureza. Agora, quando a gente fala disso, a gente não está falando só de religião,
A gente está falando só de crença. A gente está falando, quando a gente fala, eu acredito que Deus fez o mundo desse jeito, eu estou falando de uma determinada maneira de conceber a sociedade. E de conceber o lugar de cada um no mundo. É disso que eu estou falando também. E isso é político. Então, quando você tem pessoas cristãs que, vendo esse uso do cristianismo para justificar uma determinada maneira de organizar o mundo e a sociedade, e você vê pessoas cristãs que começam a falar, peraí, para, porque eu sou cristão e eu não acredito nisso. Eu sou cristão e, para mim, ser cristão quer dizer lutar por uma sociedade mais justa, lutar por uma sociedade em que todo mundo possa ter acesso a determinadas coisas que são muito básicas. Lutar para as pessoas terem uma vida com direitos a uma boa saúde, a uma alimentação, uma renda básica. Eu sou cristão e, para mim, o meu cristianismo implica nisso, na defesa de um certo projeto de sociedade, um certo sonho de sociedade. Politicamente, isso é crucial. Politicamente, você ter grupos de mulheres que são feministas e são cristãs, e ter grupos de LGBTs que são LGBTs e são cristãos, nesse momento que a gente está vivendo, é crucial. Porque desmascara essa ideia de que a igreja, o cristianismo, os cristãos são assim, sempre foram assim e são só isso, só existe essa maneira de ser cristão. E aí, você perguntou do Papa Francisco, né, Paulo? O Papa Francisco é uma figuraça. O Papa Francisco chega ao pontificado em Roma em 2013. Depois de 30 anos de dois pontificados, um atrás do outro, extremamente conservadores. O pontificado de João Paulo II, que era o Papa polonês. A Polônia é um dos países mais conservadores da Europa. É um Papa que é eleito não à toa, no contexto da Guerra Fria. Naquele contexto todo da Europa, cindida em dois, a Polônia estava na cortina de ferro e tal, e é escolhido um Papa polonês que se torna uma das figuras centrais do lado americano da Guerra Fria, né? Do lado do combate ao bloco soviético. Ele se torna uma figura, junto com o Reagan e a Margaret Thatcher, nos Estados Unidos e na Inglaterra, respectivamente, se torna uma figura central na Guerra Fria nos anos 80. Na época que o João Paulo II era Papa, chega a Congregação para a Doutrina da Fé, que é o órgão doutrinário maior, que é o herdeiro, o órgão herdeiro do Santo Ofício, da Santa Inquisição, um cardeal alemão chamado Joseph Ratzinger, que ao longo dos anos 90, o João Paulo II teve Parkinson e ele foi se deteriorando, né? E quem foi assumindo o poder na Igreja Católica foi o Ratzinger, que foi, não à toa, eleito Papa quando João Paulo II morre. Então a gente tem esses dois pontificados, um na sequência do outro, que são representantes de um determinado projeto de igreja, de um determinado entendimento de cristianismo e de igreja, que a gente chamaria de extremamente conservador. Não por acaso, quando tem a eleição dos papas, os cardeais todos se reúnem numa sala fechada, ninguém vê, ninguém não é filmado, é secreto, mas tudo vaza, porque os cardeais vão lá e contam para o pessoal da imprensa o que aconteceu lá dentro, mas a gente não vê, a gente tem os relatos, né? Então, eles vão fazendo votações sucessivas e vão votando no cardeal que eles querem que vire papa. Claro, isso não acontece por acaso, tem muita política de bastidores, muitos acordos que vão sendo feitos, né? Muitas negociações pelos cantos e tal, evidentemente. E aí vai havendo rodadas sucessivas de votação. Na eleição do Ratzinger, que virou Bento XVI,
o último cardeal que ficou recebendo votos junto com ele foi o Bergoglio, Jorge Bergoglio, o argentino. E ele não conseguiu ser eleito. Ele foi o último que ainda ficou recebendo votos, quer dizer, os cardeais se dividiram entre os dois no final, mas o Ratzinger acabou ganhando. E aquilo foi uma continuidade daquele projeto de igreja do João Paulo II. Só que aí, em 2012, no final de 2012, o Ratzinger anuncia que ele vai renunciar, o que é uma coisa inédita na história da igreja em mais de 1000 anos. Porque havia esse entendimento de que o Papa é escolhido por Deus para ser o representante de Deus na Terra e o cargo dele é para a vida toda. Só que aí o Ratzinger anuncia que vai renunciar por uma série de razões, muita discussão de quais seriam essas razões. Certamente está ligado ao fato de que, das denúncias, as duas grandes crises da igreja naquele momento, né, final da década de 2010, a crise dos abusos, as denúncias de abusos sexuais por parte de padres e o escândalo do Banco do Vaticano, né? E aí há um novo conclave, um novo processo de eleição do novo Papa, e aí o Bergoglio ganha. Quando Bergoglio ganhou, o que veio a se chamar Papa Francisco, quando Francisco se elege Papa, nós ficamos muito preocupados, porque ele tinha uma história na Igreja da Argentina. Ele era o presidente da Confederação de Bispos da Argentina, quando começou a haver a organização na Argentina para aprovar um projeto de união civil entre pessoas do mesmo sexo. E a Igreja Argentina, a Igreja Católica na Argentina, se mobilizou inteira contra o projeto. E era o Bergoglio, como cardeal e presidente da Confederação, que estava à frente disso. E foi uma guerra. E foi uma guerra tão violenta, e o que a Igreja fez foi tão feio, que a sociedade argentina se mobilizou em peso a favor do projeto, a ponto de um projeto que inicialmente era só um projeto de união civil, acabou sendo aprovado como um projeto de casamento pleno, igual ao casamento entre pessoas de sexos diferentes. E aí, a notícia que a gente tinha desse cardeal era que ele tinha sido o cara que tinha lutado com todas as forças à frente da Igreja Argentina contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E ele se elege Papa. Só que aí, esse sujeito tão interessante e tão contraditório, ele se elege Papa e ele imediatamente começa a fazer um discurso. Bom, primeira coisa, que aparece até naquele filme Dois Papas, né, que está na Netflix. Ele recusa todos os signos e todos os símbolos da pompa e do luxo e do poder do Papa. Então, uns negócios de veludo vermelho, uns negócios cheios de dourado, cheio de ouro, um sapato parada vermelho, não sei o quê, um monte de coisa. Ele chega para se apresentar diante da multidão na Praça de São Pedro, lá no Vaticano. Ele chega com a roupinha branca, com o negocinho, o solidelzinho branco na cabeça, uma cruz, que é uma cruz de prata que ele tem, antiga, os sapatos pretos dele, que ele compra lá com o sapateiro dele em Buenos Aires. Inclusive tem uma história muito engraçada que diz que no dia seguinte que ele foi eleito Papa, ele pegou o telefone e ligou para o sapateiro dele em Buenos Aires. Fulano, é o Jorge. Aí o fulano reconhece a voz dele e entra em pânico, porque o cara tinha sido eleito Papa. E fala, meio sem ação, né? Fala, Jorge? Que Jorge? Aí o Bergoglio, Jorge, Bergoglio, fulano, o Papa. Olha só, eu tô te ligando porque eu preciso que você mande meus sapatos para Roma, porque eu não vou mais poder ir em Buenos Aires pegar meus sapatos. Essa figura desse Papa, que se apresenta dessa forma simples, ele desde o começo, quando ele assume o nome Francisco, inspirado em Francisco de Assis e tal,
dispensando esses luxos e essa pompa, ele se coloca como representante, como proponente de um outro projeto de igreja. De um projeto de igreja que é voltado, falando em linguagem cristã, para o serviço aos que precisam, para os pobres, para os desamparados, para os excluídos, para os marginalizados. Uma igreja, aí ele usa umas expressões muito chave, assim, ele fala numa igreja de portas abertas, uma igreja que não pode ser uma alfândega moral, que não é uma igreja para ficar... ele fala que os pastores têm que ter cheiro de ovelha, que eles não podem ter medo de ir para a rua, se misturar com as ovelhas, essa coisa de uma igreja que se propõe a ser um ideal de pureza, né, em que só os puros podem entrar, só aqueles que atingem determinado ideal. E é muito interessante, porque a gente está falando de normas, né? Ele faz uma proposta de uma igreja que não é uma igreja tão focada nas normas, em certas normas, pelo menos. E aí, poucos meses depois dele tomar posse, tem aquela Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, e ele voltando para Roma, depois ele passou a Jornada Mundial da Juventude inteira, não falou nada de sexualidade, onde o Ratzinger não perdia uma oportunidade de meter o malho nas pessoas LGBT, ele não falou nada, era um negócio voltado para jovens, ele não falou nada contra LGBTs, não falou nada. Na volta, voltando para Roma no avião, ele tem uma entrevista coletiva, o avião cheio de jornalistas e tal, e fazem duas perguntas para ele. Duas perguntas muito interessantes. Uma é por que num evento para jovens ele não tinha falado nada sobre sexualidade e sobre a questão da homossexualidade. E aí ele fala, porque tem coisas mais importantes para falar. E perguntam para ele, aí é muito interessante porque perguntam para ele sobre um cara que ele estava querendo indicar para ficar na frente do Banco do Vaticano, e havia um boato de que esse cara, que era padre, cardeal, que esse cardeal seria homossexual, e aí o que ele achava desses boatos que o cara era homossexual. E aí ele dá aquela resposta que fica famosa. Se a pessoa é homossexual, mas busca a Deus com sinceridade e tal, quem sou eu para julgar? E eu estou contando isso assim em detalhes, porque para além da pessoa do Jorge Mário Bergoglio, existe uma construção, um imaginário de quem é o Papa e do que ele representa. Eu acho muito significativo que nesse movimento de apresentar uma outra ideia, uma outra concepção de cristianismo e de igreja, esse Papa esteja enfrentando tanta resistência por parte dos setores ultraconservadores dentro do catolicismo. E eu posso falar de carteirinha, que a gente fala muito dos evangélicos, a gente fala muito dos pentecostais, vocês não têm noção do que é o ódio católico. O conservadorismo católico é violentíssimo e está intimamente ligado à ascensão desses movimentos de extrema-direita que a gente está vendo na Europa e nas Américas nos últimos 5 anos. Intimamente ligado. Não é à toa que Francisco é odiado pelos setores ultraconservadores dentro do catolicismo. Ele é acusado de ser um falso papa. Essa situação do Ratzinger ter pedido para ter renunciado e estar vivo ainda é usada como para dizer que o verdadeiro papa é o Ratzinger, que o Francisco não é um papa legítimo. Ele já foi acusado de heresia 2 vezes, sofreu acusações formais de heresia 2 vezes. Enfim, acusações diversas, e o Steve Bannon, que é o ideólogo, mentor de muitos desses líderes na Itália, do próprio Trump, ele foi responsável pela campanha que levou o Trump à presidência nos Estados Unidos, ele já disse em entrevista, literalmente, estas palavras: o inimigo público número 1 é o Papa Francisco.
o inimigo desse movimento de líderes de extrema-direita é o Papa Francisco. Então, assim, eu não sei se eu estou conseguindo responder exatamente o que você queria saber, mas a gente tem uma disputa política em linguagem religiosa em curso no mundo hoje. E esse que você falou, né, Paulo, a religião não é só a crença. Essa ideia moderna de que a religião é algo da ordem da crença individual e subjetiva e, portanto, uma forma inferior de linguagem e de conhecimento, que o conhecimento legítimo é o conhecimento científico, esse ideário moderno que cria essa visão inferior e subalterna da religião, relegada ao domínio da crença, e ela tem um problema, tem muitos problemas, mas um problema é que ela esconde as disputas políticas que se dão. Quando você está falando de Deus, quando você está falando da lei divina, você está criando transcendentes, você está criando absolutos, você está criando inquestionáveis. Para legitimar projetos, ideias, concepções, hierarquias, ordenamentos na sociedade. E é um enorme erro, a meu ver, político, ficar batendo na tecla de que religião não se discute. Aliás, a tecla é religião, política e futebol não se discute. Futebol eu não sei, mas política e religião precisa se discutir. Tem muitas... Quando você diz para as pessoas LGBT que elas são indignas de Deus e que elas vão queimar no fogo do inferno, você coloca elas num determinado lugar aqui e agora. Você cria para elas uma determinada concepção de si aqui e agora, em determinado lugar no mundo aqui e agora, como pessoas indignas, não na vida eterna, indignas aqui, agora. E poder afirmar, como esses grupos fazem, que não há autoridade em nome de Deus que possa nos dizer que nós não temos um lugar aqui. Quando essas pessoas dizem, eu sou responsável por afirmar o meu lugar aqui, isso é uma subversão total e absoluta, uma reversão completamente da lógica da autoridade. Isso é absurdamente político. Quando você diz que a pessoa está condenada ao inferno e ela te responde, não, Deus está comigo, isso coloca ela num outro lugar na sociedade. E coloca num outro lugar quem tem o poder de dizer para quem qual é o seu lugar. E isso é muito potente. Quando você diz para as mulheres que elas têm que se submeter ao marido, usando Paulo para dizer que o marido é o cabeça do casal, e isso coloca mulheres, às vezes, em situação de todo tipo de abuso e violência, submetidas, esperando, rezando para que o seu marido... E aí tem toda uma maneira de lidar com a situação de violência doméstica dentro das igrejas, por parte de homens e pastores. E você tem os movimentos de feministas cristãs dizendo que não é isso que Deus quer para você, que não é isso que Cristo quer para você, que o teu lugar como mulher é outro, que o teu lugar resgatando a dignidade das mulheres de uma outra forma. Isso não é um problema só das igrejas, isso tem um impacto político profundo na maneira como a gente se entende como sociedade, qual é o lugar dos homens e qual é o lugar das mulheres.
E o que os homens podem e não podem fazer, o que as mulheres podem e não podem fazer.